Boa noite, nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Sagrada Família. E hoje é sábado, dia da juventude, eu estou aqui com Douglas, boa noite. Boa noite, Henderson, boa noite a vocês que estão aí acompanhando o programa conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a acolhida dos jovens no santuário, como é importante, auxiliar os jovens nessa entrada na vida cristã, na vida da santidade. Então é muito importante que a gente até quebre alguns paradigmas, alguns medos que o jovem tem quando vai entrar nessa vida, né? Quando vai adentrar na igreja, conhecer um pouco mais. Medo que não é algo bobo, a gente tem esse medo. Eu mesmo tinha esse medo quando eu fui entrar na igreja, quando eu fui começar a vivenciar fortemente essa vida cristã, né? Então, durante o programa aí, nós vamos estar conversando um pouco sobre tudo que acontece, como funciona, os grupos que se tem no santuário, e também temos um convidado muito especial. Isso, hoje temos um padre, qual que é o nome dele? Isso, nosso querido padre Rodrigo Lacerda, que é o padre que toma conta da pastoral vocacional aqui em Goiânia, na Arquidiocese. Ele faz atendimentos aqui também no santuário, e quando ele estiver aí conosco, ele vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Isso, ontem ele esteve aqui no programa Por uma Família Melhor, deixando a sua colaboração, falando um pouco sobre vocação, e hoje, agora no segundo bloco, ele vai estar conosco, falando um pouco também sobre esse tema super especial. Eu não estava aqui, mas estava acompanhando também o programa do início ao fim. Você que nos acompanha pela Rádio Difusora Pai Eterno pode entrar também nas nossas redes sociais, @Santuário Sagrada Família GO, no Facebook, e deixar o seu pedido de oração, a sua intenção. Nós estamos aqui para orar com você e por você. E agora nós temos uma novidade muito grande, Douglas. Nós estamos com a Web Rádio Sagrada Família 24 horas no ar, com a programação do Santuário Sagrada Família, as Santas Missas e também um material muito especial para você e a sua família. Então nos acompanhe. Você pode baixar o aplicativo da Web Rádio Sagrada Família no seu smartphone, na loja do seu smartphone. Você vai escrever Web Rádio Sagrada Família e vai baixar o nosso aplicativo para ficar sintonizado aqui com a Web Rádio Sagrada Família, 24 horas no ar. Fique conosco, mande o seu pedido de oração, a sua intenção, porque o nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família vossa é, Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Boa noite, nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, ao vivo aqui do Santuário Sagrada Família em Goiânia. Você pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, através do nosso Facebook, @Santuário Sagrada Família GO. Vou mandar um abraço especial muito grande para a Dona Maria, para o seminarista Wesley, lá da Bahia, que nos acompanha
praticamente todos os programas, né? E está divulgando o Santuário Sagrada Família lá o próximo ali de Salvador, na Redondeza. Então, mandar um abraço muito grande pro pessoal da Bahia que nos acompanha. Pessoal também que nos acompanha lá da Argentina, os nossos irmãos da Argentina que sempre deixam os seus pedidos de oração. Esses dias estavam mandando mensagem também no meu Instagram pedindo orações. Também em espanhol. A gente tem que aprender outras línguas também para apresentar o programa. Mas é muito especial ter pessoas que nos acompanham de tão longe, né? Só para vocês verem a força do santuário, né? Quantas pessoas de outros estados e de outros lugares que participam aqui conosco e olham o santuário também como modelo, como um exemplo de vida, né? O testemunho dado aqui como exemplo de vida para suas próprias famílias. Hoje é sábado aqui na Difusora, dia de juventude, e nós vamos falar um pouco sobre qual tema, Douglas? Hoje nós vamos falar sobre a acolhida dos jovens no santuário, não só no santuário, né, em toda a igreja em si, na instituição. Como nós sabemos, né, os jovens são a vida, a alma da igreja, eles que trazem essa alegria, esse fogo, essa vontade pelo novo, pelas descobertas. Então é muito importante que nós saibamos acolher os jovens. É importante saber abraçar, e também para nós jovens, né, é importante saber que que nós não precisamos ter medo em adentrar nesse mundo da igreja, né, em conhecer Jesus e caminhar junto com Jesus. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu cresci dentro do santuário, né, aqui, mas eu sempre tinha muito esse medo de conhecer os grupos de jovens, tinha medo de quando terminasse a crisma, o que eu ia fazer. Ontem mesmo eu estava falando com o padre Rodrigo, que eu tinha esse receio, né, de terminar a crisma e não saber o que eu ia fazer, qual a minha vocação, o que eu podia fazer dentro do santuário. Mas o que é interessante é porque, como o padre disse ontem, nós precisamos ter, de certa forma, um exemplo, quem nos espelhar dentro da igreja, de certa forma um mentor, né, que vai te ajudar a caminhar. Muitas das vezes os primeiros mentores que a gente tem são os catequistas, né, ou até mesmo os padres também, que são grandes mentores para nós. A própria comunidade também, ela nos forma. Não somente, eu falo que não somente dentro da igreja, na vida religiosa e na vida consagrada, mas também na nossa vida. Eu mesmo me desinibi muito e conheci mais as pessoas próximas de mim depois que eu entrei na igreja. A igreja, ela nos prepara nesse sentido e chama para a nossa verdadeira vocação. Hoje eu trabalho com comunicação, muito também por conta da igreja, o trabalho de levar a Cristo até você que nos acompanha na rádio, televisão, redes sociais, é uma forma de vocação também. O nosso trabalho é uma vocação e a comunidade, ela nos ajuda, nos auxilia nesse caminho. Com certeza. E assim, quando nós estamos... Quando o jovem ele ingressa nessa vida, né? Ele resolve entrar, é todo um mundo novo. É claro que é um processo que às vezes é um pouco doloroso também, por questões de precisar se desapegar de algumas coisas, da vida antiga, a gente vai viver uma vida nova, porém não deixa de ser um processo muito bonito também, uma evolução muito bonita. Como eu já falei algumas vezes, o meu primeiro contato dentro da igreja, já buscando essa vida, né, buscando qual a minha vocação, o que eu queria fazer dentro da igreja, foi através do Ministério Arte e Graça, que é o Ministério de Teatro do Santuário. E em um dos momentos, fazendo esse trabalho, eu pude representar o discípulo João, que, como a gente sabe, é o discípulo mais novo, né, o discípulo mais amado também. E é interessante porque naquele ano da Paixão de Cristo, o roteiro ele trazia essa ideia de que Jesus escolheu João com esse intuito de representar os jovens, de falar João, eu tô te entregando os jovens da minha igreja, assim como eu entrego a igreja para Pedro, onde ele vai criar
onde ele vai levar os meus ensinamentos para frente, eu entrego para você os jovens, porque eu quero que eles sejam representados. Eu quero mostrar que os jovens também têm espaço dentro da igreja, e um espaço muito importante. Não é à toa também que João ficou responsável por cuidar de Maria, né? Sim. Após a ida de Jesus. Era o discípulo que carregava também um dom muito grande do amor, né? Sim. Da caridade, do carinho com o próximo. E falando nisso, né, da questão do amor de João, é importante falar também do Papa João Paulo II, onde tem até a canção, né, Peregrino do Amor, Sim. que ele foi o Papa que mais abraçou, né, os jovens, tanto que hoje em dia existe a jornada, né, da juventude. Então isso é muito importante. É preciso que o jovem entenda que espaço existe. Papa Existe João muito Paulo espaço. II, ele viveu muito a sua juventude, desde da época que ele fazia teatro também. São João Paulo II também era um artista, e ele trazia para nós essa juventude, mesmo depois na velhice, ele expressava essa juventude que estava no seu coração, até nos últimos dias, né? A sua força de levar o amor de Deus ao jovem, a sua força de não desistir, né? Não desistir da missão dada. Então, o testemunho de São João Paulo II é muito bonito para o jovem, né? Principalmente o jovem que passa essa dificuldade de sentido, de falta de sentido, de falta de amor próprio mesmo em si, né? Deus, ele te dá uma missão, ele te dá uma missão dentro da igreja de evangelização, uma missão dentro da sua família, uma missão no seu trabalho. E nós temos que saber que nós temos que assumir essa missão, não simplesmente desistir dela. São João Paulo II, ele lutou até o fim e levou essa missão dada, essa vocação que ele recebeu. E uma coisa que é interessante, por exemplo, eu estava pensando um pouco naquilo que eu falei, né, que o jovem, ele carrega essa chama viva, né? Sim. É a alegria dentro da igreja. E é interessante porque a gente for pegar a história do discípulo João, ele era o discípulo mais novo e foi o discípulo que faleceu mais velho. Foi o que mais viveu dentre todos os discípulos. Tanto é que nos seus últimos tempos assim, de vida, ele já estava tão velhinho que ele já não conseguia mais andar. As pessoas que andavam junto com ele carregavam ele, mas ele sempre orava pelas pessoas, sempre amava as pessoas muito. E por que eu falo isso? É muito interessante a gente pensar que a questão de ser jovem não é só pela idade, é também pelo que você carrega dentro de você, essa alegria, é a vontade de viver. A juventude é representada muito por isso. Então, assim, como João, é importante que a gente busque viver o máximo possível. Isso não é querer, tô querendo fugir da morte, não é isso. É porque é importante que enquanto nós estivermos vivendo, nós façamos o bem, tenhamos essa vontade de que as pessoas conheçam tudo que a gente conhece dentro da igreja. Sim. E, voltando, que a gente carregue sempre esse fogo, essa animação. Por que o jovem é tão importante? Porque muitas vezes as pessoas já estão com mais idade, vão desanimando, querem ficar mais na sua. E claro que às vezes é por escolha, por questão de carisma, mas também é importante ter momentos de alegria. É tão bonito quando um grupo se reúne para louvar a Deus com muita animação, com muito fervor. Isso não é só para quem é novo em idade. Sim. É para todos. Então é preciso ter essa empolgação que o jovem carrega consigo em todos os grupos, em todas as idades. É por isso que quando me perguntam, nossa, mas eu sou novo, as pessoas dentro da igreja não vão me acolher tão bem, eu sou um pouco diferente, não sei o quê, eu falo, não, tem espaço para todo mundo, tem espaço. A igreja é rica em carismas. Sim, com certeza, E é uma das coisas que a gente vai falar com o padre. Essa diversidade que enriquece a nossa vida, né? Com certeza. Eu vou despedir de vocês agora, vou para um pequeno intervalo. Mas agradeço muito, vou estar aqui nos bastidores, vamos receber o padre agora nesse segundo bloco. Os nossos programas durante a semana que vem, essa semana agora, eles vão ser gravados. Nós vamos passar por uma pequena reforma aqui nos estúdios da Web Rádio. Na outra semana nós já vamos estar com cara nova. Então, tudo melhor para você, né? Levar o melhor do santuário,
também de forma confortável, para levar isso até você e a sua família. Então sempre fique conosco, deixe os seus pedidos de oração, também no nosso site radiosagradafamilia.com, lá vai ter um mural de recados que você pode deixar o seu pedido, a sua intenção. Você pode entrar também dentro do site da rádio, pelo site do Santuário Sagrada Família, www.santuariosagradafamilia.com.br. Lá vai ter o link que vai te direcionar para o nosso site aqui da Web Rádio. Então sempre participe conosco, deixe o seu pedido de oração, as suas intenções. Um abraço muito especial e na semana que vem eu aguardo por vocês. Apesar de os programas serem gravados, podem deixar os seus pedidos de oração, as suas intenções, que eu vou estar acolhendo tudo e deixando tudo no altar do Senhor, junto com o Padre, para estar rezando as intenções na Santa Missa. Agora eu vou para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado. O ódio é do diabo. Já nos ensina nosso querido Papa Francisco. O ódio, meus irmãos e minhas irmãs, nos mata. Quem morreu? Não foi João Batista. Nós sabemos. Nós temos a certeza da nossa fé. Nós precisamos transportar isso para a nossa vida. Não foi João Batista que morreu. O ódio da filha de Herodíades, o ódio de Herodíades, o ódio de Herodes. Padre, mas Herodes gostava de João. Nós não podemos parar em João. Não basta a gente ser amigo dos amigos de Deus. A gente tem que gostar das coisas de Deus. E gostar das coisas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é assumir a grande consequência de ser de Deus. A grande dor de Herodes, o que matou Herodes, foi não dar o passo. Ele parou numa boa amizade com João Batista. Vamos entender como é possível a margem do pecado. Herodes prende João. Não é Herodíades que prende João. Não é a filha que prende João. Quem prende João é Herodes. Padre, mas ele é amigo de João. Padre, mas ele gosta de escutar as coisas de João. Padre, mas ele sabe que João é um homem justo e sabe que João é um homem santo. Mas ele não rompe com o pecado. Ele prefere a festa. Ele prefere a imprudência. Ele prefere os gozos que a vida nos dá. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, minhas irmãs, somos Herodes. Por isso nós não podemos brincar com o pecado. O pecado sempre vai nos destruir. O pecado sempre vai nos fazer sofrer. E o mais interessante, o pecado não somente nos faz sofrer, mas faz também os outros sofrer. Como vale a pena a gente ser de Deus por inteiro, lutar contra as nossas fraquezas e termos a coragem e a audácia e termos a perspicácia e termos a decisão de ver o céu acontecer. Padre, o
que mais nós podemos compreender nesse dia de hoje? Que as coisas não são como a gente quer. Quantas vezes nós queremos levar os nossos para Deus? Quantas vezes nós esforçamos tanto para que os nossos possam ser de Deus? Por isso que o ódio é do diabo. Em nenhum momento João Batista teve ódio de Herodes. Mas João Batista tentou a vida toda levar Herodes para Deus. João Batista perdia tempo com Herodes. E por causa das coisas do mundo, Herodes o matou. Mas não cabe a nós deixarmos o ódio tomar conta dos nossos pensamentos. Cabe a nós sermos de Deus. Em tudo, João foi de Deus. Por isso, ele teve a graça de ver o Senhor. É o único dos profetas a ver o Senhor. No ventre de sua mãe, nesta vida e na vida eterna. Obrigado, Deus, não há melhor lugar do que estar com vocês. Obrigado, Deus, não há melhor lugar do que estar com vocês. É quentinho, seguro e gostoso, cheio de risada e abraço carinhoso. Porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Yeah. É quentinho, seguro e gostoso, cheio de risada e abraço carinhoso. Porque tudo foi feito no coração de Deus. Porque tudo foi feito no coração de Deus. E assim vou seguindo como Ele quiser, brincando, correndo, pulando e dançando. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Ser família é bom demais dar conta, é bom demais dar conta. Oh, oh, oh. Mas tem que ser real. Tem que ser É bom demais dar conta.
é bom demais a contar. Yeah. Boa noite, estamos voltando aqui com o programa da Juventude e agora com o nosso convidado especial, Padre Rodrigo Lacerda, que esteve aqui conosco ontem falando sobre vocação e hoje ele vai falar conosco sobre esse tema aí que a gente já está trabalhando desde o primeiro bloco, que é a acolhida do jovem. Como é importante, né, acolher o jovem dentro do nosso santuário, o jovem que é a alma viva do santuário, né, da igreja em si, que traz alegria, que traz animação e tudo mais. Lembrando sempre que nós estamos sendo transmitidos pelo Facebook, pelo aplicativo da Web Rádio e também pela Rádio Difusora 640 AM, sempre nesse horário. Por volta das 11 horas nós começamos e vamos até a meia-noite. Conte para os seus familiares, para os jovens que você conhece, para que eles possam ter um pouco mais de conhecimento sobre essa vida da juventude buscando a santidade, né? Lembrando também que você pode deixar aí nos comentários os seus pedidos de oração, mandar um abraço pro padre, fazer o pedido que vocês tiverem para fazer e também mandar ideias do que vocês gostariam de ver que nós falando aqui em outros programas, ideias de convidados. É sempre importante ter essa comunicação, nós costumamos acompanhar tudo que vocês mandam pra gente, então não se esqueçam de deixar esse feedback para nós aí. Então, padre, boa noite, né? Dar as boas-vindas para o senhor. Hoje nós vamos falar sobre acolhida e antes de deixar o senhor se apresentar um pouco aí pro pessoal para a gente iniciar. Bom, boa noite, Douglas, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Difusora. Sou o Padre Rodrigo Lacerda, sou coordenador da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Goiânia. Sou padre aqui em Goiânia já há quase 2 anos. É um prazer estar falando com vocês hoje aqui. Padre, falando sobre a acolhida do jovem, né, e como é interessante trazer cada vez mais os jovens para dentro do serviço, dentro da igreja, para as adorações, para os momentos de louvor, porque o jovem traz essa alegria consigo, né, essa vivacidade consigo. É interessante a gente pensar como que o jovem pode ingressar dentro da igreja, né? Como que vai se dar esse trajeto, essa entrada, o que ele encontra nesse momento, né? Que ele decide dar o seu sim. Uhum. Eu acho que tem várias coisas aqui, em primeiro lugar, que é muito importante, né? Acho que o momento da juventude... acho que não passei muito dessa idade ainda, né? Hoje eu tenho 28 anos, né? Mas há pouco tempo, antes mesmo de entrar no seminário, eu era adolescente, tinha também essas perguntas. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito a entender que, no fundo, a gente já pertence à igreja, né? Assim, lógico que às vezes a gente não ingressou conscientemente ou ainda não nos encontramos nosso lugar na igreja. Mas nós somos igreja, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Antes do que simplesmente achar que eu estou de fora e preciso entrar, eu faço parte da igreja pelo batismo. Eu fui batizado, se Deus quiser, né, já recebi a Eucaristia, ou estou no caminho de crisma, já fui crismado. Então, de certo modo, eu já tenho uma pertença. Mas, agora o ponto é como entender essa minha pertença hoje na minha vida. E, especialmente na juventude, às vezes é difícil se entender numa instituição como a igreja, que tem tantos séculos, que tem tanta tradição, e às vezes o espírito jovem quer inovar, quer fazer tudo diferente, tudo do zero, né? Então, eu acho que uma coisa é calma, assim, de você entender que isso faz parte, e a igreja precisa disso, porque nós somos povo de Deus, né? A igreja é definida também como povo. Não existe povo sem criança, sem jovem, sem idoso. Então, o jovem ele é necessário para a igreja. Nós precisamos da juventude. E a juventude é exatamente nisso tudo que ela pode dar, nos carismas dessa, como você disse também, né, desse querer fazer as coisas, de querer inovar, mas ele vai querer inovar dentro de uma realidade que foi nos dada por Jesus. A igreja foi dada por Cristo. E esse inovar é sempre olhando para Jesus e ingressando olhando para esse Senhor que nos chama. O jovem é chamado a fazer a vontade de Deus, e esse chamado
deve ser procurado? Fazendo aquilo que o Senhor já nos deu como meio de santificação, participando das missas, procurando a confissão, rezando, entendendo que a minha família também é igreja doméstica, mesmo com todas as dificuldades que às vezes os jovens têm na família para se adaptar e tudo mais, mas também procurando se na minha paróquia, no santuário que eu participo, se existe ali aqueles meios em que eu vou me sentir, vamos dizer assim, acolhido ainda mais. Tem os grupos de jovens, os ministérios, a própria catequese, às vezes, né? Eu ainda não fui catequizado, um grupo de crisma vai me ajudar a entender o que é essa igreja, que eu preciso ingressar. E a crisma é um grande meio para isso, porque a crisma, enquanto eu assumindo de fato minha fé, o batismo que eu recebi, e entendendo que eu estou ingressando na igreja, né? Conscientemente, né? Eu estou desejando, eu quero, eu digo sim, eu creio. Então, até mesmo o grupo de crisma, muitas vezes é essa porta que me ajuda a entender, nossa, o que é a vocação, que é um assunto que falamos ontem, o que é a vocação, que é também um modo de ingresso na igreja, a vocação um caminho que eu percorro, mas também as várias pastorais hoje, os vários ministérios, os vários grupos de jovens. Então, existem várias possibilidades, essa é uma pergunta muito ampla, mas eu acredito que é assim, resumindo, né? Entendendo que eu já pertenço a Deus pelo meu batismo, tendo calma, porque eu tenho que conciliar inovação com tradição também, e essa tradição é uma riqueza para a igreja. Teve tantas gerações de jovens que também construíram essa tradição, procurando os ambientes em que também existem jovens que podem me evangelizar e me ensinar como eu devo viver, e, se for necessário, também entendendo a crisma como caminho necessário e importante para isso. É interessante porque, como muitas vezes o senhor falou, né? O jovem ele vai entrar na igreja e a gente sente aquele grande peso de, nossa, é algo que já vem de tanto tempo, é tanta responsabilidade que a gente vai encontrar dentro da igreja que não existe espaço para mim. Muitas vezes a sociedade também impõe isso sobre o jovem, mas eu acho interessante lembrar que existem muitos exemplos de santidade jovens, né? Existem muitos santos, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, um que eu gosto muito é São Domingos Sávio, que aprendeu muita coisa com São Dom Bosco, né? E eram jovens, eram jovens que viviam a santidade, que deram o seu sim e que buscaram viver com força de vontade nos princípios da igreja, né? Se não me engano, São João Paulo dizia que nós não precisamos deixar de ser jovens para viver uma vida santa, né? Os dois podem caminhar muito bem juntos. E sempre que eu paro para pensar um pouco nisso, eu penso muito em Jesus. Jesus era um cara que ele era muito jovial, né, na sua linguagem em si. Ele era à frente do seu tempo, ele era inovador. E ele sempre buscava... como que eu posso dizer? Ele buscava agir, né, frente a tudo que ele encontrava com um pensamento fundado nos mandamentos, né, naquilo que é certo, mas também trazendo novas perspectivas. Isso é muito interessante, porque o jovem ele pode muito bem trabalhar isso sem perder a essência da igreja que já se tem. Mas é claro que para isso a gente precisa muito bem estudar, conhecer. Assim como o senhor falou ontem da vocação, que nós precisamos nos conhecer, também é necessário conhecer a história da nossa igreja, né? E aí a pergunta que eu gostaria de trazer para o senhor é: esse jovem que vai entrar para a igreja, que dá o seu sim, o que ele vai encontrar nesse caminho? De forma mais sucinta, né? O que ele vai encontrar? Ele precisa ter medo? Ele vai ser o cara diferente de tudo e de todos? Ele vai encontrar os seus semelhantes? Como que funciona? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, né? Tentando responder essa pergunta, que para cada um vai ser diferente. Talvez tem pessoas que vão ter muito mais facilidade, já vão encontrar o seu lugar, outros vão demorar mais. E Deus tem paciência com todos, né? Nós temos o exemplo de São João, apóstolo e evangelista, que era o mais jovem, possivelmente, pela tradição, o mais jovem entre os apóstolos, e São Pedro, que
possivelmente era o mais velho, e Jesus chamou os dois, e Jesus conseguia conciliar as ideias dos dois e o ímpeto dos dois, né? Então, cada um tem um tempo. E o que eu acho que nós vamos encontrar é um caminho a ser percorrido, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para esse caminho a gente tem que ter paciência e levar também os nossos questionamentos. Eu acho que é importante, às vezes, que eu vejo na própria direção espiritual, na própria confissão, tem muita gente que tem medo de se perguntar algumas coisas. E eu acho que, assim, uma coisa é perguntar, outra coisa é, tipo assim, eu pensar em uma resposta que não corresponde à tradição da igreja e ficar naquela resposta o resto da vida, né? Eu acho que a gente precisa se perguntar, a fé também, ela abarca a dúvida. E o jovem vai ter que lidar muito com a dúvida, em muitos momentos. E essa dúvida é boa, né? Porque a dúvida nos faz perguntar, nos faz estudar, nos faz querer entender as coisas, por que é assim, por que é assado, né? Por que o padre faz isso, por que o padre faz aquilo, por que a igreja pensa desse jeito. Então, se questionar aberto a querer escutar a resposta, eu acho que é uma coisa muito interessante e que o jovem vai vivenciar isso, né? E, além disso, ele vai vivenciar uma coisa que o mundo muitas vezes não dá, que é de não ter respostas tão prontas assim. Porque, como a gente diz, né, a gente está lidando com o mistério de Deus. O mistério de Deus que é o que mais pode preencher a nossa sede de amor, de infinito. E entrar nesse mistério requer uma vida inteira. Então o jovem vai encontrar algumas coisas que são misteriosas, que são fantásticas, mas que ao mesmo tempo talvez ele nem vai conseguir explicar. Então, querer entrar nisso sem ter respostas prontas, na nossa cultura do Google, né, que a gente sempre pergunta lá, como fazer isso, né? O que é tal coisa? E a gente sempre quer a primeira coisa que aparece, uma resposta rápida. E eu acho que uma coisa para o jovem, ou para quem não é jovem, que ingressa na igreja, é entender que muitas vezes algumas respostas elas vão demorar um pouco, mas que isso faz parte da vida e a gente amadurece demais com isso. Então, querer amadurecer, querer abrir-se à vontade de Deus e encontrar outras pessoas que vivem a mesma coisa, né? Eu tô falando da minha experiência pessoal, né? Às vezes no direcionamento, alguns jovens vêm falar comigo e eu falo, filho, eu vivi a mesma coisa, eu sei o que é isso, né? Você não tá sozinho, nós vivemos vários questionamentos, você não precisa ficar assim desse modo, né? Então, saber que todos nós passamos por esse processo, que tem gente na igreja que quer ajudar você a passar por isso, seja dificuldades, seja alegrias, a gente vive as felicidades e as angústias do povo de Deus, todas elas. E tem jovens que querem viver isso, né? Tem santos que já viveram isso, como você disse, beatos, né? Chiara Lúcia, São Domingos Sávio, São Tarcísio, tantos outros, né? Que a gente poderia, Santa Maria Goretti, tantos exemplos de pessoas que foram santos porque morreram jovens e por isso, vamos dizer assim, são conhecidos como santos jovens, mas outros tantos santos que foram santos de mais idade, mas que começaram o seu caminho também jovem. Então a gente não pode esquecer isso. Um outro santo também que a gente precisa falar dele também, aliás, santo não, né? Tá no processo ainda, mas foi um jovem que viveu um lindo caminho de santidade, é o nosso querido Carlo Acutis, né? Que foi um grande exemplo, assim, de santidade e um dos mais atuais, né? Foi bem atual, assim, então é um grande exemplo também a ser seguido. Pra gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do serviço que o senhor faz nas redes sociais, né? E dos vídeos e tudo mais, e é bem isso que o senhor disse, né? É buscar informações também, os vídeos que o senhor traz representam muito bem isso, né? Informações e, às vezes, esclarecimento de algumas dúvidas que a gente carrega. Antes de passar a palavra para o senhor, eu queria falar uma coisa que eu pensei aqui enquanto o senhor estava falando, que para a gente viver tudo isso, né, e ingressar realmente nisso aí, é preciso se abrir, né? É preciso conhecer, experimentar essa vida dentro da igreja, porque não adianta só a gente querer entrar e já ter a resposta pronta, como o senhor disse, já entender tudo o que acontece. É preciso experienciar, é preciso se abrir para conhecer as pessoas e, de certa forma, dar a cara a tapa. Como nosso querido Padre Cássio
que faleceu há pouco tempo, dizia muito e de uma forma linda, que ele sempre dizia, precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem para viver esse caminho, que nós tenhamos coragem, que nós possamos sempre orar para ter essa coragem. Eu só queria um comentário, né? Uma coisa que a gente conversou ontem, que é como também quando a gente ingressa nesse caminho de fé, a gente vive coisas que a gente nunca pensou, né? Você estava falando ontem sobre essa questão do teatro e eu falando também da minha vida do seminário. Então, entender isso, né? Quando a gente entra nesse caminho e está aberto, nós vamos ter experiências que talvez nós nunca pensamos. Isso é fantástico, né? Experiências novas e isso que, pelo menos quando eu era jovem, eu queria. Mas então agora o senhor pode falar dos vídeos para a gente poder finalizar. Então, eu sou da Pastoral Vocacional, como eu disse, nós temos as redes sociais, Vocacional Gin no Instagram e no Facebook. Nós temos uma série chamada Provocar, né? Que são uns vídeos curtos, assim, com provocações mesmo sobre vocação e juventude. Então você pode nos procurar lá também. No YouTube a gente está no canal da Arquidiocese de Goiânia. E se você quiser mais informações, atendimento vocacional que a gente tem aqui no Santuário Sagrada Família, ou atendimento em algum outro lugar, é só você colocar no Google também, a gente falou aqui do Google, né? Pastoral Vocacional Arquidiocese de Goiânia. Lá tem nosso site, tem o WhatsApp, você fala direto comigo. Então, nessa era da comunicação, não se pode dizer que não é possível falar conosco. Pode entrar em contato que queremos ajudar cada um de vocês. Bom, o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço muito a vocês aí que acompanharam conosco até o fim. Nós vamos olhar os comentários, ler direitinho. Agradeço ao senhor, padre, por ter disponibilizado esse tempo com a gente e ter vindo aqui, né, ensinar um pouco mais sobre a ingressão, a acolhida, né, dos jovens dentro da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, até mais. Lembrando que durante a semana nós temos uma programação aí com os grupos do Santuário, todos os dias aqui na rádio. Você pode acompanhar pelo Facebook, pela Web Rádio, o aplicativo da Web Rádio aqui do Santuário, e também pela difusora 640 AM do Divino Pai Eterno. Então, não perca nenhum dos programas, sempre está acontecendo. Amanhã, no domingo, nós teremos as psicólogas no horário 1h da tarde até as 3 da tarde. Um assunto bem bacana com as psicólogas, elas sempre trazem vários assuntos bacanas sobre saúde, sobre nosso dia a dia. Então, não perca também. Até o próximo programa e fiquem com Deus. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família.